Olá pessoal, como vamos? Estou deixando o pessoal chegar aqui para começar a introduzir aqui a turma. Hoje nós vamos ter algumas palavras proféticas liberadas. A Bíblia diz que nenhuma palavra das boas palavras que Deus deu caíram por terra. E nós estamos empolgados. Estamos empolgados desde o início, né? Você que acompanhou a gente, teve dias mais tensos, dias mais difíceis, dias mais tenebrosos, mas nós perseveramos e chegamos até aqui em julho. Não só sobrevivemos, vivemos abundantemente. Eu quero fazer aqui um breve panorama do que aconteceu aí nos últimos 3, 4 meses, né? Começando em março, quando a gente começou a ficar consciente do que aconteceu na pandemia, que pelos números de 514 mil pessoas mortas, muita gente, diante da realidade de 8 bilhões de habitantes, a graça de Deus esteve presente. Me corrija se eu estiver errado, porque no planeta Terra de 8 bilhões de habitantes se declara uma pandemia onde um pouco mais de 500 mil pessoas morrem. Então a gente não tem um quadro parecido com aqueles outrora classificados como uma grande e imensa tragédia de proporções ainda maiores, que foi pintada inclusive por alguns cientistas, né? E também situações que ocorreram no passado, como a peste negra, como a gripe espanhola. Ou seja, é verdade que houve aí uma série de situações que foram muito dramáticas, mas se a gente pegar os números, a gente teve um grande livramento até aqui. E Deus vai nos dar o livramento que precisamos. Então, em março aconteceu, a gente fez aí o dia da virada de 31 de março para 1º de abril, profetizando. Fizemos o dia da verdade, na verdade, nem a virada do mês e o dia da verdade. Não, o dia da verdade e a virada do mês. Foi um tempo muito ungido. Eu tenho certeza que Deus interviu em uma série de questões políticas, econômicas, está intervindo. Nós não estamos somente sobrevivendo, senhoras e senhores, nós estamos prevalecendo. Eu queria que você entendesse que o saldo disso tudo é um pouco triste para quem... É um pouco não, né? Completamente triste para quem perdeu alguém, mas, como eu estou dizendo, numa soma de 8 bilhões, uma pandemia deveria atingir pelo menos uns 50 milhões de mortos, o que não existe. Existem 500 mil pessoas, que é muita gente já, mas diante daquilo que foi pintado como o Imperial College e o senhor Átila, o biólogo, nós realmente estamos atravessando, profetizamos mês a mês, profetizamos acerca de livramentos e temos chegado até aqui prevalecendo de verdade. Eu vi a Europa começar a se abrir em maio, eu declarei essa palavra e foi tão fantástico ver de novo as portas dos restaurantes, dos bistrôs se abrindo em maio, as escolas, né? Se abrindo em 12 países já em maio. E em junho, muitos setores da economia já se retomaram, boa parte, e eu estou com muita expectativa que julho, o segundo semestre, será extraordinário. E você? O que você está vendo do futuro? Eu chamei alguns amigos para falar conosco aqui o que eles estão vendo do futuro, e fiz uma pintura rápida de tudo aí desde março, e estou com muita fé de que já agora, alguém está perguntando se outubro vai estar tudo liberado. Olha, o nosso governador aqui em Brasília,
Ele disse que vai liberar tudo agora, já nesse mês, agora, dia 1º de abril, está tudo liberado. A verdade é que nós teríamos que ter aqui um distanciamento social e não um isolamento social. O distanciamento social é diferente do isolamento social, porque a maneira como tudo foi feito foi muito experimental, né? Muito experimental. Alguém me disse, eu falei isso hoje, alguém me disse, eu não gosto de achismos, né? E eu estava numa sala cheia de gráficos e eu disse, eu também não. Onde estão os gráficos do suicídio? Onde estão os gráficos da depressão? Onde estão os gráficos da fome? Onde estão os gráficos do divórcio? Onde estão os gráficos de tantas coisas? Tudo isso que aconteceu, nós vimos aí a mão de Deus agindo e amenizando, diminuindo o peso e o fardo. E eu tenho certeza que agora esse segundo semestre será bem positivo para todos aqueles que creem. Se você crê, você verá a glória de Deus. Boa noite, Bispo. Marcos César Carneiro, da Mota. Sou eu. Eis-nos Nós estamos aqui. chegando aí em 700 pessoas quase. Que legal. E convide as pessoas para participar. Sim, sim. Não, as Aperta, pessoas que estão nos assistindo, convide-as para participar. As pessoas que estão aí nos assistindo, convide outras pessoas para participar. Nós estamos aqui querendo liberar algumas palavras desse segundo semestre, com fé de que a mão do Todo-Poderoso está agindo em prol daqueles que foram criados pelos seus dedos, pelo seu propósito eterno. Deus não quis estar sozinho, Marcos, então ele fez o homem. Verdade. Na verdade, ele nem estava sozinho, né? Porque ele estava com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Verdade, Bispo. Verdade. Qual é a palavra que você está tendo, Marcos, para esse segundo tempo aí do... Nós começamos agora o segundo semestre, segundo tempo, Aham. do ano 2020. Alguém disse para mim, esse ano não era a visão perfeita? Eu falei, sim, continua sendo e está sendo muito mais ainda. Nós estamos vendo tão mais claro do que antes. Sim. O espetáculo já começou, entramos agora no segundo tempo, como nós acreditamos, como cremos nessa palavra. Hoje eu estava refletindo bastante sobre esse segundo semestre de 2020 e Deus me levou a Caleb. Caleb aguardou o tempo dele, 45 anos, e ele com 85 anos ainda forte, corajoso, com aquela mesma disposição de quando recebeu a promessa, ele esperou e recebeu a cidade de Hebrom, a maior tribo de Israel naquela ocasião, que era a tribo de Judá. Então, o que Deus colocou no meu coração nesse tempo é que agora, nesse segundo tempo, nesse segundo semestre de 2020, nós vamos restituir aquilo que perdemos e vamos ganhar aquilo que deixamos de ganhar. Eu acredito, Bispo, que nós vamos viver os melhores dias das nossas vidas a partir de hoje. Já começamos a viver isso hoje. A despeito de tudo que nós vivenciamos nesse primeiro semestre de 2020, com toda essa pandemia, né, como o senhor bem colocou, com toda essa gravidade que deram, não deixa de ter a sua gravidade, mas que houve muitos exageros, mas Deus nos permitiu e tem nos permitido viver momentos assim maravilhosos. Eu tenho dito que eu tenho vivido uma das melhores fases da minha vida e hoje eu já comecei recebendo 2 presentes. Recebi um presente dos Estados Unidos e recebi um presente de um empresário, discípulo aqui, como um sinal de que os céus estão começando a se abrir para algo novo que está por chegar nas nossas vidas. Por isso, nós sempre dizemos que a bênção ela se manifesta no púlpito, né? Se manifesta através da vida do bispo, se manifesta através da vida dos pastores da comunidade das nações. E se nós estamos recebendo essas bênçãos nesse primeiro dia do segundo tempo, do segundo semestre do ano 2020, é porque, de fato, Deus vai fazer com que não somente recuperemos aquilo que nós perdemos ou que deixamos de ganhar no primeiro semestre de 2020, mas eu creio que nós vamos
viver de forma multiplicada, como o senhor mesmo colocou numa das nossas reuniões. Nós vamos ter pelo menos o dobro. Então, não é somente restituir o que perdemos, mas teremos o dobro daquilo que perdemos, vamos receber aquilo que não ganhamos e vamos gerar coisas novas que não foram geradas ainda. Tenho certeza disso. Eu estou muito animado com esse segundo tempo, com muita expectativa de que grandes coisas o Senhor ainda vai fazer no nosso meio, com a expectativa de crescimento, de avanço, de sucesso em todas as áreas, na família, no trabalho, no ministério, como nós acreditamos nisso. Então, a nossa voz é uma voz de esperança, é uma voz de fé e uma voz de convicção de que Deus está conosco a despeito de toda dificuldade que, porventura, a gente venha enfrentar. Que lindo, Marcos. Eu peguei duas palavras suas aqui. O que parece atraso, na verdade, é o processo para chegar ao futuro. Sim. Nós temos a vida de José, que parecia que estava tudo dando errado, ele estava se afundando. Todo o tempo parece estar se afundando mais, vendido, escravo, depois prisioneiro, depois esquecido. E o processo o levou para o futuro. Vocês estão me ouvindo bem, eu acredito, né? Sim. O sucesso dele se deu pela perseverança. Daniel, que foi arrancado do seu país, levado para um outro país, se tornou um príncipe, um grande líder, passava rei, chegava rei, ia embora, e Daniel estava lá na corte, sempre na primazia, sempre como um líder, um expoente, o segundo no reino, e líder de muita gente que influenciou a cultura através, estão dizendo que está com eco. E a segunda palavra que você nos deu, está em Zacarias capítulo 9, que está falando aqui de eu vos anuncio desde já, ó prisioneiros da esperança, que vos restituirei o dobro de tudo aquilo que vocês perderam. Então nós somos os prisioneiros da esperança que temos uma promessa do dobro, é isso? A promessa do dobro? Exatamente. Pelo menos o dobro. Eu não gosto de limitar aquilo que Deus vai fazer. Eu acredito que pelo menos o dobro. Tem muito mais. Né? Hoje eu fiquei assim impactado como Deus me mostrou claramente, materialmente, as providências que ele tem tomado, mesmo vivendo um momento desafiador como esse. Né? Como Caleb, como eu disse aqui, Caleb, eu fico imaginando, gente, esperou 45 anos. Nós passamos por 6 meses, vamos dizer assim, 6 meses onde nós estávamos sendo gerados, gestados, e agora nós estamos nascendo para algo novo, algo extraordinário. E eu creio, bispo, pelo menos o dobro. Nós vamos ter o resgate daquilo que nós deixamos de ganhar, que eu acho tão importante quanto restituir o que nós perdemos, é receber aquilo que sequer nós sabíamos que tínhamos o direito de receber. Então, Deus, eu creio que vai trazer nesse tempo uma porção dobrada de tudo aquilo que nós deixamos de ganhar. Perfeito, eu recebo sua palavra. Tinha Amém. tanto para falar sobre isso aqui agora, mas eu tenho tanta gente me esperando ali. Deixa eu baixar o som aqui. Tanta gente esperando ali agora, mas, Marcos, o dobro, a restituição Amém. e o processo para nos levar ao futuro, como Daniel, como José, e o próprio Jesus, que teve que passar pela cruz para chegar no seu momento de glória, de ressurreição e de ascensão. Então, nós todos fomos treinados. Alguém disse assim, esses 6 primeiros meses foi o treinamento. O jogo vai começar agora. É isso aí. Forte abraço, Marcos. Obrigado. Beijo, bispo. Fica com Deus. Então, gente, eu vou aqui introduzindo aqui os novos participantes. A gente tem tanta gente aqui para falar hoje. E vamos liberar palavras proféticas. Você que está aí, se você dá um sinalzinho para mim, quem foi convocado, eu consigo te inserir, porque senão... Vamos lá, Pedro Leite está aqui. Pedro Leite, fala.
Uma Meu palavra amigo, profética. privilégio poder estar aqui nesse tempo tão precioso com o Senhor. Dividir esse tempo aqui realmente é um grande privilégio. Muito Que bem, Bi. privilégio viver, né, Pedro? Tanta gente morreu, não só nesse período aí, ó, a doutora Nise falou que todo mundo está morrendo de Covid-19. Eu peguei alguns dados esses dias que apontavam que existe realmente aí uma coisa muito errada nessa contagem de tudo, mas eu não quero polemizar nem politizar hoje aqui, eu quero profetizar. Muito bem. Havia um discurso de um desastre muito maior de vidas e perda de muita gente, e a gente, ao que tudo parece, né, até aqui, a gente sofreu, de certa forma, um livramento. Foram realmente muitas perdas de vidas, mas para a proporção do que foi chamado de pandemia, estamos falando de milhões de pessoas mortas. E pela graça de Deus, a gente não vai ter 1 milhão de pessoas mortas em nome de Jesus. Eu espero que assim seja. O que você está ouvindo, Pedro, para esse tempo? O que você está ouvindo para essa estação? Bispo, não querendo politizar nada, mas as informações a gente precisa trazer de forma clara. Chegou até a mim a informação de uma pesquisa de que nesse primeiro semestre, de janeiro a junho de 2020, morreram no Brasil e no mundo menos pessoas do que de janeiro a junho do ano passado. O número de pessoas que morreram no ano passado foi muito maior do que o deste ano até agora. E é claro que os números apontam de forma condicionada a essa pandemia. E isso é uma coisa extremamente ruim. Mas a gente vê também que nessa pandemia, nesse primeiro semestre, se polarizou talvez como nunca antes na nossa história. Hoje são nos exigidas máscaras, mas ao mesmo tempo que máscaras são nos exigidas, máscaras também caíram. Máscaras caíram, a gente conseguiu, como nós tínhamos profetizado, o ano de 2019 inteiro, que esse 2020 nós teríamos uma visão perfeita, nós estamos enxergando muito melhor. Então não esperava que fosse tão dramático ver o que a gente viu, né, Pedro? Claro, porque claro. Você está dando uma palavra para mim muito importante, que nós parece que fomos vacinados, recebemos outro tipo de anticorpo contra outro tipo de vírus, porque nós vimos que alguns aproveitam-se politicamente da coisa a ponto de permitir que pessoas morram pela sua agenda. Não tem. Tanto que a gente agora está recebendo notícia, e a gente tem igrejas em muitos lugares, de pessoas que estão sendo realmente curadas com a hidroxicloroquina, e que foi politizado o vírus, e tanta gente tomando esse negócio e resolvendo a questão. E por que isso não foi feito desde o início, né? Eu te interrompi. Não, imagina. E o que nós percebemos é isso, que por conta das máscaras terem caído, nós estamos enxergando bem melhor os nossos inimigos, os nossos adversários, os adversários da agenda do Evangelho do Reino. E nós precisamos dar esse tipo de informação, e agora a gente está trabalhando de forma bem mais objetiva, né? A gente observa que por conta dessa politicagem que teve por trás de toda essa pandemia, ao ponto de que não existe nenhum obstáculo para conseguir aquilo que é necessário. Inclusive, vale a pena deixar as pessoas morrerem? Vale a pena, vamos deixar as pessoas morrerem. O importante é nós conseguirmos os nossos objetivos a qualquer custo, a qualquer preço. A mídia fez um excelente trabalho, atormentou, atemorizou as pessoas estão com medo. Hoje eu estava discutindo com uma pessoa, uma médica, que dizia assim para mim: não temos ainda nenhum estudo científico comprovado que a hidroxicloroquina, mais a azitromicina, mais a ivermectina, mais o zinco, ou seja, todo esse pacote que está salvando vidas de pessoas, e os números são muito, mas muito expressivos e não são publicados. Olha a covardia, não são publicados. Morre uma pessoa,
1.000 pessoas são recuperadas, mas os números não são publicados. Eles são publicados de forma manipulada, a criar um terror, a criar medo, a criar um pavor. Bispo, o que o senhor está fazendo fora de casa? Fique em casa. É um absurdo essas situações. Eu publiquei hoje o vídeo do Alexandre Garcia mostrando aquela inquiridora, não sei se médica, falando com uma médica sobre o médico sobre o resultado que ele teve com relação ao tratamento da hidroxicloroquina com a prevenção para os médicos que exerciam essa profissão e também para a sociedade. E a descrição é absolutamente fantástica, né? Quem usou o medicamento teve um resultado muito positivo. E a ivermectina também. Ou seja, Pedro, o que parece é que tudo isso apareceu para nós nesse momento e eu fiquei assustado porque eu não esperava chegar onde a gente chegou, com a quebra dos nossos direitos individuais, como foi quebrado, da maneira como foi, o povo tão pacificamente aceitou isso, e aprender e viver tudo isso a fim de que a gente possa realmente entender que a gente tem uma guerra sendo travada e que a gente está superando, está vencendo, e vamos virar essa página, vamos virar todas as páginas, porque, vamos virar como diz o Harold Eberle, né, o autor da Escatologia Vitoriosa, nós estamos aqui capacitados por Deus para resolver todos os problemas que existem. Deus nos colocou nesse mundo, nesse planeta, com a capacitação para resolver todas as situações que vierem. Estamos prontos para o segundo tempo, e nós vamos virar esse jogo. Talvez você está aí assistindo e você ficou aí 0-0, talvez você está perdendo. O Marcos já disse que você vai receber o dobro do que você não recebeu, da bênção que chegaria e você não teve, e falou também do processo que leva para o sucesso. O Pedro está falando hoje sobre abrir os olhos. Nós estamos vendo hoje claramente, temos hoje uma perspectiva, um olhar que nós não tínhamos acerca de tudo aquilo que nós estávamos vivendo ocultamente, que agora está se revelando. Né? É incrível esses tempos que a gente viveu, e eu realmente não esperava que a gente vivesse tão rapidamente como vivemos até aqui. Verdade. E o fato é que, por nós estarmos marcando posições, é claro que ataques virão. Né? Eu, particularmente, tenho sofrido muitos ataques por conta dessas posições que nós temos marcado. Só para concluir esse diálogo que eu tive com essa médica hoje, quando ela diz assim para mim, Pedro, mas, pastor, hoje nós não temos estudos conclusivos de que esses medicamentos são eficientes. Eu disse a ela, mas nós temos na prática quantas pessoas estão sendo absolutamente curadas com eles. Enquanto nós não temos esses estudos totalmente conclusivos, por que não submeter as pessoas a esses protocolos que tão eficazmente têm gerado, né, um pleno restabelecimento das pessoas? Ela diz o seguinte, mas não precisaria, porque essas pessoas elas ficariam curadas naturalmente. Basta com que elas tomassem algum tipo de analgésico. Eu disse, mas isso também não é fé? Porque ela disse para mim que a gente tomar esses medicamentos, a gente está ficando curado pela fé. Eu falei, mas tomar um analgésico também seria fé, não? Porque não tem nenhum tipo de estudo também conclusivo de que um simples analgésico resolveria a situação. Mas o fato é que eu disse a ela, mas muito bem, você chegou no ponto. Vamos resolver isso então pela fé. Vamos embora, enquanto nós não temos um estudo conclusivo, a nossa fé nos basta, mesmo que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então, vamos começar a declarar o nosso futuro. O que é fé? Fé é a convicção daquilo que a gente espera, daquilo que a gente fala. Nós precisamos, então, estabelecer um discurso absolutamente profético em cima do que está acontecendo. Então, começou o segundo tempo, a virada foi estabelecida, nós estamos vivendo o segundo tempo do ano 2020 e eu creio que nós vamos, como o pastor Marcos César disse, viver nesse segundo semestre algo tão sobrenatural, mas tão sobrenatural, aquilo que está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 2. Existe uma sabedoria tão especial de Deus, guardada para os filhos maduros, e os filhos maduros estão se manifestando, tendo acesso a tal sabedoria e estão profetizando de forma certa, estão profetizando assertivamente, estão usando a palavra profética para criar um futuro absolutamente melhor
do que aquilo que nós estávamos vivendo. Então, nós vamos, nesse segundo semestre, bispo, eu creio, chegar no final dele e nós vamos lembrar, sim, deste primeiro, que nós não vamos ter uma amnésia, nós não vamos esquecer, mas nós vamos estar vivendo intensamente o novo de Deus de forma tão maravilhosa que isso, de fato, vai ficar no lugar que ele tem que ficar no passado. Nós estamos avançando para os nossos melhores momentos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Amém, em todas amém. as áreas. Em todas Amém. as áreas. Que ótimo, Pedro. Só para concluir aqui essa sua palavra sobre o novo de Deus, é uma resposta àquilo que o pessoal chama de novo normal. A linguagem progressista da novilíngua de 1984, do George Orwell, exige que você fale um novo idioma a fim de controlar, manipular as pessoas. Nós não vamos usar esse novo normal, assim como não vamos usar toda aquela linguagem progressista. É o novo de Deus que chegou, É o novo ele é de melhor Deus. do que Isso aí. o normal de antes. Obrigado, pastor Pedro Leite. Obrigado por essa Obrigado, palavra. bispo, o privilégio de estar aqui. Obrigado. Beijo. Deus abençoe. O novo de Deus está chegando, gente. O novo de Deus. Isso aí. O novo de Deus está chegando. É isso que está acontecendo. O novo de Deus e não esse novo normal que as pessoas querem dizer, cheio de restrições, cheio de limitações, cheio de controles, cheio de quebra de direitos civis e direitos individuais. Renato Carvalho. Boa noite, bispo. Meu irmão, tudo bem? Tranquilo? Qual é a palavra que você tem para nós hoje, para esse 2020, segundo tempo? Então, eu creio que Deus ele está nos dando uma oportunidade de virarmos a página. Creio que chegou um tempo oportuno de Deus. E que os 6 meses que passaram, Deus começou algo novo. Uma nova fase, um novo ciclo, um novo tempo sobre o Brasil e sobre todo o mundo. E Deus está dizendo, Jesus está dizendo, escreve os seus sonhos, os seus projetos para esses 6 meses. Porque eu creio que existem muitas pessoas, bispos, que estão com medo, inseguras, mas eu vou na Bíblia e vejo que Daniel, diante daquela situação que passou na cova dos leões, Deus estava com ele, Deus cuidou dele. Deus cuidou de Esté diante daquelas mulheres tão selecionadas naquele tempo, e Deus cuidou dela. Deus cuidou de Mordecai diante de Ramã. Deus cuidou de Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha. Deus, ele cuida. Deus tem um cuidado especial. E eu quero dizer para você hoje que está conosco aqui ao vivo, que nenhum mal nos sucederá, praga alguma chegará na nossa tenda. Deus dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito e que te guarde em todos os seus caminhos. Bispo, eu tenho uma palavra que tem queimado no meu coração esses dias, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Esse segundo semestre que começa hoje será o melhor semestre da nossa história até então. Porque eu creio que o mês de julho e agosto serão meses de equilíbrio, de autocontrole, serão meses de calmaria, de ordem, serão meses para colocar as coisas no lugares, para se organizar. E eu creio que nos últimos 4 meses, setembro, outubro, novembro e dezembro, será um tempo exponencial. Será um tempo de economia que vai chegar num patamar tão elevado. Será um tempo de coisas notáveis, extraordinárias, coisas excepcionais acontecerem no Brasil e no mundo inteiro. Eu creio que começará a acontecer grandes milagres, prodígios e maravilhas em nosso meio. Eu creio muito nisso e tenho declarado essa palavra, que nós veremos e viveremos a bondade e a misericórdia do Senhor na terra dos viventes. E eu creio que chegou esse tempo, aonde nós veremos não só no exterior, mas dentro do Brasil, veremos pessoas entrar dentro da igreja, na cadeira de roda e sair andando. Nós veremos o cego enxergar, o surdo ouvir. Nós veremos isso porque Deus falou, Jesus falou que nós faríamos milagres ainda maiores. E diante de toda a tempestade, Jesus está no meio dela.
Então, eu creio que chegou esse tempo, bispo. Chegou esse tempo. Nós temos declarado, como desde o dia 18/3, que foi quando fechou as igrejas, eu tenho declarado que é aquela palavra de 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está sarando a nossa terra. Essa é a palavra. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Amém, amém. Eu acredito que a glória desse segundo semestre será maior do que o do primeiro, muito mais. Eu creio que Deus tem algo melhor para nós. E a palavra que eu tenho agora para vocês é que nós temos tudo para terminar esse ano bem, né? As pessoas disseram que o ano foi perdido, estão falando aí de uma rede -6 no PIB, na economia. Estão falando aí de muitas empresas fechadas. Hoje o Circo de Solé anunciou a demissão de 3.500 funcionários e o fechamento do circo. Só que aquele circo vai abrir, alguém vai investir o dinheiro, vai reabrir e vai reavaliar toda a situação do que eles viveram até hoje e todos os valores deles. Eu acredito que Deus está nas variáveis, Ele vai usar tudo isso para o benefício de todos, em todo lugar. A riqueza está trocando de mãos, há uma guerra cultural acontecendo e nós acreditamos que Deus está conduzindo a história. Amém. O pastor Renato falou sobre virar a página e falou sobre os próximos 6 meses. E o que eu tenho para dizer para vocês nós vamos terminar bem esse ano. E isso é para quem crê, né, Renato? Isso. Se você crê, você verá a glória de Deus. Tem gente que fala, mas não sei o que e aquilo outro. Eu estava dando um ponto de vista totalmente positivo desde o início, que você falou aí, dia 18, né, de março. A pandemia já tem registro de morte desde janeiro. Não se sabe se ela começou em outubro na China, mas os números do que poderia ter sido, o que poderia ter acontecido no Brasil, o caos social, aquilo que poderia ter realmente acontecido na nação brasileira, as piores previsões não se cumpriram. E eu digo isso com alívio, porque eu já entro nesse segundo semestre apontado para cima, porque eu vejo já o horizonte, a saída, né? Eu já consigo enxergar que a gente está nessa saída, né? Eu estou vendo isso desde o início, mas agora a gente está bem próximo de realmente retomar a vida nesse novo de Deus que o pastor Pedro falou aí tão pertinentemente, tão positivamente, tão corretamente. Então, Renato, eu creio que no Natal nós vamos estar todo mundo juntos e vamos olhar para trás e vamos dizer, ufa, obrigado, Jesus. Eu creio que chegaremos no Natal e todos nós falaremos o seguinte: até aqui nos ajudou o Senhor. Sim, você falou sobre milagres de cura. E por que a gente não pode acreditar em milagres econômicos no Brasil? Também. Se Deus é aquele que levanta paralíticos e ressuscita os mortos, Ele pode ressuscitar a economia de um país. Estou com muita expectativa. Creio que você, pessoalmente, especificamente, essas centenas de pessoas que estão nos assistindo agora e também vão assistir depois, pode ser alcançado pelo favor, pela graça de Deus, especialmente você, Renato, sua família, todos os pastores que participaram, todos aqueles que estão nos assistindo. Eu libero essa bênção de favor e de graça para um segundo semestre de bênção, de retomada, de crescimento, de prosperidade, de vitória. Amém. Um beijo, um abraço. Obrigado, Renato. Nada. Deus abençoe. Vamos lá. Estou esperando aqui o Eduardo, estou esperando aqui o Paulo, Sérgio, onde estão vocês? Manda um toquezinho. Eduardo, vira essa câmera para o lado de cá. Vira a câmera para o lado certo, Eduardo. Apareceu! Olha a palavra profética aí, olha a palavra. Meu bispo, você precisa do foco certo para enxergar a coisa certa. Então, vira a câmera, vira o olhar, ver as coisas de maneira positiva, que não vai ficar tudo nublado, tudo escuro. Você pode estar olhando para o lugar errado. E isso é que acontece quando as pessoas são enganadas. Elas estão vendo errado. Isso aconteceu, isso é tão ruim. E aí criou esse sentimentalismo barato, né, dos dominadores da virtude, dos fins nobres, que você não pode celebrar mais o sucesso. Eu falei do sábado, Eduardo, que o mundo está tão ridículo
que agora você não pode mais sorrir, porque sorrir é preconceito contra quem não tem dente, entendeu? Então você não pode mais sorrir. Esse mundo tá ridículo, Eduardo. Tá difícil, tá complicado isso. Mas eu quero, assim, eu tenho uma expectativa. Eu estava ouvindo aí o pastor Pedro, o pastor Marcos, o pastor Renato, e eu vou falar para o senhor, compartilhei com o senhor na última segunda. A palavra que eu tenho é que nós vamos sair muito melhores do que nós entramos. Eu falava com a bispa mais cedo que se alguém falasse para mim em fevereiro, ou seja, no início de março, que nós estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo, eu não acreditaria. E hoje, nós, no meio a tudo isso, nós temos saldos tão positivos acerca daquilo que já está acontecendo. E nesse primeiro dia do mês, esse primeiro dia do semestre, do segundo semestre de 2020, bispo, que ainda que alguns minutos aí nós vamos estar encerrando o dia, mas até o último minuto, eu acredito que nós estamos debaixo desse vaticínio, dessa bondade, dessa fidelidade de Deus. E a palavra que Deus tem colocado muito no meu coração para esse semestre que nós estamos iniciando é o exponencial. Nós vamos viver um tempo exponencial. Nós vamos conquistar mais, fazendo menos. Vamos investir menos recursos e conquistar coisas muito maiores. Nós vamos pisar o pé aonde nós nem sequer nós imaginamos pisar. Eu acredito nisso, que Deus está nos levando para um novo tempo, para uma nova estação, para um futuro, o futuro que Ele preparou, porque Ele não deixou de ser Senhor, Ele não saiu do seu lugar, Ele não saiu da sua posição. Nosso desafio como profetas, como homens de Deus, como líderes, e nós temos aí o grande desafio de mostrar essas pessoas, de manifestar elas agora, nesse tempo, de anunciar, como o senhor colocou hoje. Eu recebi uma postagem estava lá, acho que foi o senhor que assinou. Nós somos responsáveis por espalhar as boas novas, para espalhar as boas notícias, para declarar que Deus, Ele continua sendo o mesmo, Ele continua sendo Senhor de tudo, Ele está fazendo, sabe? Tem pessoas que não conseguem ver o que Deus... Elas estão tão amedrontadas, tão intimidadas por todas essas más notícias, essas mentiras que estão sendo espalhadas, disseminadas pela mídia, que elas não conseguem enxergar o que Deus está fazendo. Mas nós não fomos colocados aqui, chamados para fazer coro com a derrota, com a mentira, com o engano. Nós estamos aqui para anunciar, para declarar o que Deus está fazendo. E Deus está transformando, bispo. Eu acredito, nós vamos ver um Brasil, nós vamos ver as nações serem impactadas por tudo aquilo que nós temos clamado, declarado diante do Senhor, em oração, em palavras proféticas. Cada semente dessa que tem sido lançada, eu realmente creio que Deus está colhendo, está recolhendo essas sementes e nós vamos vê-las florescer de uma maneira poderosa nesse segundo semestre. O senhor falou aí, nós vamos chegar em dezembro e nós vamos ter testemunhos para contar. Nós vamos ter coisas extraordinárias para contar. Mas como Deus está fazendo, não, ele não vai fazer, ele já está fazendo. Deus já começou, a revolução já começou, o poder de Deus já foi liberado, a palavra de vitória já foi liberada a nós. E nós temos, a única coisa que temos que fazer é lançar a mão, é olhar. Tem gente que está olhando por baixo da nuvem, só consegue enxergar as coisas escuras, os problemas, as dificuldades, os obstáculos. Deus nos fez olhar acima delas, acima das nuvens, aonde o sol está raiando, aonde o sol está brilhando, aonde a luz do rosto do Senhor está resplandecendo. E nós estamos olhando para o alto, nós temos um destino, nós somos chamados. Ontem o pastor Paulo falava com a bispa, e hoje eu até comentei com ela mais cedo, quando ela perguntou como ele definiria, ele falou: nós somos uma casa de destino. Isso é algo poderoso, porque nós somos chamados, bispo, para fazer. Deus não juntou esse time, esse grupo, essas pessoas, essa família, por acaso. Porque, como nós temos aprendido com o Senhor há muito tempo, Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E nós realmente cremos que nós somos chamados para esse tempo, nós somos levantados para esse tempo e nós vamos cumprir o chamado para o qual nós somos escolhidos. Como o Senhor diz, tudo que Deus tiver que fazer nessa estação, nessa geração, eu quero estar lá. Estamos aí. É isso aí. Que grande palavra, que fantástica palavra. O pessoal está falando aqui para você fazer um churrasco, né? Eu não sei porque que o pessoal identifica você com festa, com picanha, mas me viu uma palavra aqui tão rema nesse momento, Edu. É hora de sair para comemorar, sabe? As pessoas, elas querem que você fique confinado em tristeza e você entre em processos depressivos e você até mesmo cometa um suicídio, né? Porque as pessoas querem
O pastor Pedro diz uma coisa tão importante, né? É o que um autor lá nos Estados Unidos, ele fala sobre as 7 montanhas, diz sobre a mídia. Ei, nós somos a mídia e o nosso trabalho é assustar você. E as pessoas realmente foram bem assustadas, mas eu quero dizer a você, passou o susto. Eu cheguei aqui em casa hoje, ontem entrei no quarto e acharam, ai que, a Caris, né? Ai que susto, papai. Então foi só um susto, passou o susto e nós vamos passar e vamos chegar do outro lado depois desse vale. É claro, obviamente, que a gente considera todo o sofrimento de todas as pessoas que sofrem, a gente se compadece disso, a gente sabe chorar, a gente sabe entrar na casa do luto, mas a gente também sabe celebrar e festejar com todas as nossas forças. É Mical que fica na porta ou na janela do palácio reclamando de Davi, está alegre por causa da presença de Deus. Então, o espírito de Mical vai ficar endemoniado, porque nós vamos celebrar o nosso Deus e vamos celebrar nossas vitórias. E o pastor Edu vai fazer o churrasco da picanha, sim. Por que Com não? certeza, com certeza, com certeza. Então, eu realmente acredito, Edu, que é a hora da gente comemorar. Eu falei com a secretária de Turismo esses dias, nós temos que fazer um aniversário de 60 anos de Brasília. 21 de abril surgiu, não tinha ambiente para isso, e nós vamos fazer no segundo semestre esse aniversário de Brasília, porque o Mike Murdock diz, você só lembra daquilo que você comemora. E você, Eduardo, pessoalmente, essas pessoas que estão aí nos assistindo vão ter muitos motivos para comemorar. Glória a Vão Deus. ter muitas estratégias que vão dar certo e vão levar vocês a vitórias que, obviamente, vão trazer sobre sua vida motivos para celebrar, para fazer festa, para comemorar. E que assim seja, em nome de Jesus. Eu recebo sua palavra, a revolução já começou. Nós isso vamos mesmo. declarar até o final do ano, bispo. Nós vamos anunciar, nós somos responsáveis para dizer para essas pessoas, para lembrá-las que o fim do mundo foi cancelado. O fim do mundo, ele não vai chegar. Na verdade, o que vai chegar são tempos de celebração. Nós vamos celebrar a vida. Nós estamos aqui, nós somos, como Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A promessa dele para nós não foi qualquer tipo de vida, mas foi uma vida abundante, uma vida especial, uma vida da qualidade da vida de Deus. Qualidade de uma vida exponencial, uma vida que transforma, que modifica, que irradia sobre a vida dos outros, trazendo a ressurreição onde havia morte, trazendo cura onde havia feridos, trazendo alegria onde havia dor e tristeza. E nós estamos fantástico. aí, Deus. Conte comigo. Receba essa palavra. Recebemos Recebemos essa palavra. Obrigado, pastor Eduardo Filho. Deus abençoe sua vida. Obrigado, bispo. Boa noite. Vamos lá. Eu ainda tenho aqui mais uns 3 convidados. Onde estão vocês? Pastor Paulo Sérgio. Cadê você, pastor Paulo Sérgio? Me manda um sinalzinho aí. Você só lembra daquilo que você comemora. Cadê você? Jéssica Neres, Paulo Sérgio. Felipe Ottoni daqui a pouco. Vamos lá, essa live vai durar mais do que 1 hora. A gente vai chegar aí até meia-noite e 20. Eduardo, Paulo Sérgio Fernandes. Meu bispo, boa noite. Boa noite para você que está nos assistindo aí também. Seja bem-vindo aos Profetas da Esperança, não é isso, bispo? É isso aí. Dá para fazer até um programa, dá para fazer uma live, né? Eu acho que a gente tinha que fazer essa live agora, emplacar. Pelo menos uma vez no mês, a gente tinha que fazer a virada do mês com Profetas da Esperança. Vamos para cima? Vamos fazer isso aí. Nós Paulo, somos Profetas da Esperança porque... bispo, nós somos Profetas da Esperança porque nós estamos na fortaleza, né? Ficai na fortaleza, né? Ó Profetas da Esperança, porque Deus tem o dobro para quem fica na fortaleza. Ei, a fortaleza é a igreja, hein? Você não está indo para a igreja com medo? Olha, mas Deus vai ter misericórdia de você e mesmo assim o dobro vai te alcançar. Tá? Que boa palavra. Bispo, eu tenho pensado o seguinte, né? Fazendo uma análise, aí, uma triagem de tudo que a gente tem vivido, a gente vê que Deus hoje me trouxe um ponto importante ali no livro de Oséias, que ele fala sobre o vinho, o poder que o vinho tem de cegar o entendimento, né? E é interessante porque o vinho ruim, ele traz medo, mas o vinho bom traz ousadia.
né? Então, Uau. eu acredito que a mídia espalhou um vinho muito ruim nesse primeiro semestre. Ela espalhou um vinho que contaminou o sistema imunológico das emoções, do espírito, da fé, de muita gente. Mas nesse segundo semestre, o vinho novo vai ser derramado e vai Uau. trazer muita ousadia sobre as pessoas. E o pessoal que se apropriar, bispo, do vinho novo, dessa ousadia, vai ser o pessoal que vai entrar nessa palavra que o senhor tem liberado, de transferência de riquezas, de tomar posse das boas oportunidades, sabe? Eu tenho visto isso. Uma coisa que me chama atenção também, bispo, e talvez essa seja a minha palavra principal, é que todas as nações tementes a Deus, bem como todas as fases da igreja em que passou crise ou sofreu grandes perseguições, em um determinado momento culminou em um ponto de inflexão que lançou tanto a nação quanto a igreja para um ponto mais alto. Então, eu Uau. acredito que nós, como Brasil, nós estamos entrando nesse ponto de inflexão. Nós estamos entrando nesse momento, né? João fala que se o trigo não morrer, não pode nascer, né, muitos frutos dele. Então eu vejo um sistema velho morrendo. Eu vejo uma estrutura de governo velho morrendo. Eu vejo uma igreja que não sabia lidar com tecnologia morrendo, para surgir uma igreja que lida com tecnologia, para surgir uma nação que lida com um novo sistema de integridade, um sistema de honestidade, um sistema de família. Esse programa que estava atuando aí, esse software que estava atuando, bispo, ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado. Foi uma Como? exposição total, Paulo. Esse momento que a gente viveu foi uma exposição escancarada do sentimento, do coração, do olhar. Muitos políticos, eles se aproveitaram desse momento para, como você disse, deram beber vinho ruim, deram beber vinagre para o povo, Paulo. Vinagre para o povo, por isso o povo ficou com medo. Mas tem um vinho novo que está chegando aí nesse segundo semestre, que vai deixar o povo de Deus corajoso, ousado, imunizado para fazer o que a igreja tem que fazer e mais, para fazer o papel da igreja para levantar essa nação em oração. Porque eu acredito, bispo, esse sistema está caído. Eu vou falar uma coisa aqui que eu acredito muito que vai acontecer nesse segundo semestre. O nocaute está sendo preparado. O nocaute está sendo preparado. Entende? Então, eu vejo assim, o maestro não perdeu a frequência da sinfonia. Ele não perdeu. O Criador do mundo, ele morreu numa cruz para se tornar Senhor do mundo. Ele é o Senhor do mundo. Não é Satanás, não é governo. Ele é o Senhor do mundo. E aqueles que estão sensíveis e quebrantados ouvirão a sua voz e farão o que tem que ser feito. É isso que eu acredito para esse segundo semestre, para essa igreja que está lutando, que está batalhando, que está avançando, que está crescendo, que está amadurecendo. E por falar nisso, nós ontem fizemos 17 anos e estamos entrando já no ano da maturidade. Daqui a pouco a CN está aí, fera, andando mais ainda, correndo com as suas próprias pernas para todos os continentes do planeta. Eu creio nessa maioridade, né? Essa coisa de que faz mais longe, né? 17 é um ano tão emblemático, né? Eu poderia falar algumas coisas sobre isso. Você falou de nocaute, você falou de uma exposição total. O maestro não perdeu a harmonia da sinfonia. Que frase, né? Vinho novo está chegando, porque deram de beber vinagre para o nosso povo. E a pergunta que você tem que perguntar para si mesmo é o que você está bebendo. Exatamente. Né? O que te der para beber? Você está aí enchendo-se de vinagre, enquanto você tem aí à disposição um vinho novo que Deus pode te dar. Ficai na fortaleza,
os que ficaram na fortaleza vão receber uma bênção dobrada. É isso aí, essa é a palavra. Paulo, para finalizar esse momento, eu tive o prazer de ler aquele livro que você e o Vini me indicaram. Que fantástico livro do N.T. Wright, Do N.T. Wright. Deus e a Pandemia. Deus e a Pandemia. Ele fala lá sobre duas perguntas, né, que as pessoas fazem. Por quê? Quando deveriam, na verdade, perguntar o quê? O que temos que fazer? O que vamos realizar? Exato. O que vamos fazer disso? As pessoas ficam perguntando por que da pandemia, quando deveriam perguntar o que nós temos que fazer. Então, esse é um ponto importante. A igreja tem que se posicionar, tomar uma atitude, ir para cima e permanecer na fortaleza. Jesus disse: permanecerdes em mim, as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Muito abençoado com as suas mensagens, com a sua palavra. Mais alguma coisa? Não, bispo, eu só quero dizer o seguinte, para a gente poder fechar, e eu acho que assim, é um momento muito interessante para nós aqui, que é o seguinte, uma das partes que me chama muita atenção no livro é que os cristãos, né, os nossos irmãos do primeiro século, quando eles eram indagados, porque o N.T. ele coloca que a igreja passou por várias epidemias, né, passou por vários momentos de crise, onde pestes invadiram cidades inteiras e tal, e eles perguntavam, né, os ricos subiam para as colinas, né, os imperadores ficavam presos nos palácios, mas eles perguntavam para os cristãos, por que vocês não ficam dentro de casa? Por que vocês saem para ruas? Aí ele fala assim, porque é isso que ele faria se ele estivesse aqui, ele iria cuidar das pessoas. Então, cara, isso para mim me fica arrepiado. Deixa eu dizer uma coisa para você que está assistindo. Jesus não tinha ficado em casa. Obrigado, Paulo. Certamente. Beijo, bispo. Deus abençoe. Prazer. Um abraço. Obrigado. Outro. Até mais. Tchau, tchau. Que fantástica essa participação do Paulo. De todos, o Edu deu para mim aqui uma chave, rapaz. Que coisa esse povo profético da CN. Essa palavra do Renato, né? Essa coisa do Pedro dizer sobre o novo de Deus. Esse novo de Deus tem que pegar, gente. Não é o novo normal, não. É o novo de Deus. Marcos César falando sobre essa questão do dobro para o povo da esperança e essa coisa do processo para chegar no futuro, né? Que lindo isso tudo. Estamos aqui esperando ainda Felipe Ottoni e Murilo Prata e Jéssica Neri. Temos ainda 3 pessoas para participar. Cadê você? Onde estão vocês? Manda um sinalzinho. Eu não tenho que ficar procurando aqui. Você tem que mandar só uma mãozinha, porque eu já ponho você para entrar. Onde estão os 3 outros convidados? Cadê vocês? Não estou vendo vocês. Será que vocês vão aparecer? Opa! O novo de Deus está chegando, Filipão. Amém, mestre. Eu creio nisso, creio nessa palavra. Essa do Pedro? Que palavra é essa do Paulo? O que você está vendo? Então, mestre... É Pedro, Paulo, é Felipe? É o outro Paulo Eduardo? É o Marcos? Hoje a gente escolheu aqui, só tem um Renato, que é mais assim, né? Renato Carvalho. Tem o Carvalho, Renato Carvalho. Exato. E aí, o que você está vendo no futuro? Mestre, então, eu estou associando esse momento que estamos vivendo a 2 personagens bíblicos aqui, e eu estou com a palavra queimando no meu coração. O primeiro personagem é Neemias, é o tempo de reconstruir. A gente sabe que Neemias soube da destruição da sua cidade, o povo estava na miséria, mais ou menos como o Brasil estava um tempo atrás, totalmente sem perspectiva. E então Neemias recebe de Deus essa missão para ir reconstruir os muros e a cidade de Jerusalém. Chegando lá, ele enfrenta alguns inimigos externos, como Sambalate, Tobias. Depois ele enfrenta inimigos internos, o povo começa a reclamar, dizendo que estavam sendo maltratados. E com toda a sabedoria e graça de Deus, ele contorna. E novamente os inimigos externos, Sambalate de novo, tentando retirar Neemias da cidade, mas ele estava focado no seu propósito de reconstrução, né? Eu vejo que precisamos focar no propósito que Deus nos deu para este ano, desde o profetizando, e eu creio que tudo vai
a acontecer da forma que de fato nós acreditamos. E eu vejo que ele recebeu um favor de Deus para isso. E o que eu vejo para esses próximos 6 meses é justamente esse favor para reconstruir. Você que está nos assistindo aí, talvez algo nesse período aí na sua vida, talvez emocional, talvez o seu trabalho, a sua empresa sofreu algum tipo de destruição. Eu quero te dizer que o favor para reconstruir Deus está colocando na sua mão sobre a sua vida. Eu vejo esse favor. E o interessante é que eu acredito, mestre, que a reconstrução, aquilo que é reconstruído é sempre mais belo, é sempre melhor do que o antigo. Porque você já tem o caminho, você já construiu outrora e a reconstrução sempre será melhor, mais excelente, em nome de Jesus. E o que eu vejo no favor de Deus, mestre? Eu vejo que o favor de Deus abre caminho. E eu quero, dentro dessa palavra do favor para o segundo semestre, eu quero declarar isso, abrir caminho. Isso está em Neemias capítulo 2, versículo 7, que depois que Neemias conversa com o rei percebe a sua tristeza, e Neemias fala, minha cidade está destruída, me permita, me envie, deixa eu ir lá construir. A Bíblia fala no versículo 7 do capítulo 2 que, se for do agrado do rei, que me dê carta aos governadores do Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. Então o favor do rei abriu caminho para que Neemias chegasse no ponto, no local da reconstrução. Eu vejo também que o favor de Deus trouxe sobre ele a provisão. O versículo 8 diz que me dê também carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas da porta da cidade, que fica junto ao templo, para o muro da cidade e também para a residência onde eu vou estar, a residência que eu vou ocupar. Então eu vejo para esse segundo tempo do ano o favor que abre caminho para a reconstrução, para a restauração, para viver esse novo de Deus. Eu vejo essa provisão, né, para reconstruir, e eu vejo também a proteção de Deus nesse segundo semestre mais intensa. O versículo 9 diz, com isso fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. O rei fez-me acompanhar uma escolta de oficiais do exército de cavaleiros. Então, o que eu vejo para esse segundo semestre é que o favor de Deus abrirá o caminho para a reconstrução, para a retomada, para o ressurgimento, trará a provisão que a nação precisa, que a família precisa, que o indivíduo precisa, trará a proteção divina sobre isso. Agora, é impossível falar de Neemias sem falar de Esdras. Na verdade, algumas traduções antigas da Bíblia, a Septuaginta, por exemplo, não separa os dois livros. São juntos, porque Neemias reconstruiu os muros da cidade e a cidade, mas Esdras teve um papel de reconstruir o povo, a moral e a vida religiosa que havia sido destruída com a leitura da lei. Então eu vejo não só a reconstrução, o ressurgimento de uma nova nação, mas também de um novo povo surgindo junto. Um tempo de arrependimento, um tempo onde a palavra de Deus vai reconstruir essa moral que a nação precisa, vai reconstruir os valores que a nação precisa. Então é o que eu vejo e é o que eu espero que esse favor trará, eu tenho certeza disso, essas duas reconstruções, a nação e novamente uma civilização, um povo brasileiro restaurado com seus valores, com seus princípios, com a moral restaurada novamente, por meio da igreja, por meio do arrependimento. Quando Esdras leu a lei, leu ali a lei de Moisés, o povo se arrependeu e aí estava ressurgindo novamente a força daquela nação. É o que eu espero, é o que eu vejo, é o que eu tenho orado e eu creio que isso vai acontecer. Que fantástica essa visão. Eu até estou desafiado para pregar uma mensagem sobre Neemias e Esdras agora, porque é uma espécie de casamento, né? Onde dois braços, né? Duas pernas, duas forças se unem para construir uma coisa.
Um precisa do outro. Esdras é o sacerdócio. Eu acho que todo esse momento de muita escuridão, né, criou em nós um espírito de oração. Exato. Porque nós vimos as pessoas buscarem a Deus nesses tempos, né? E no mínimo estão se afiando seu machado, afiando sua espada, né? Pessoas jejuando, pessoas realmente com fome, com sede, buscando a Deus. E o outro aqui, Neemias, que levou 52 dias para construir a cidade não, os muros da cidade. 52 é emblemático, né? 26 foi um prazo, eu acredito que a gente pode marcar 26 com um prazo específico, que foi o período muito chave para você ter que repetir a visão. Existe um princípio sobre o número 26 no trabalho de Neemias, e os 52 dias, que vai dar aí em agosto, alguma coisa vai fluir para nós, eu tenho certeza, nesse período aí, nos próximos 52 dias. E essa palavra saiu melhor do que o anterior, um tempo de crise que Neemias viveu, Esdras viveu, e onde a provisão, você começou falando de favor, né? E o favor que você falou não foi nem o favor divino, foi o favor diante dos homens. Então eu quero liberar essa palavra de destino sobre as pessoas que estão aí. Um favor diante dos homens será liberado. Tem gente que acha que não precisa de favor dos homens, vai se arrebentar. Jesus cresceu em favor diante dos homens, em graça diante dos homens, diante de Deus e dos homens. Então, eu acredito que Deus está liberando um favor especial sobre a vida das pessoas que estão alinhadas com Ele, como a Bíblia diz que Daniel obteve favor por parte do eunuco, o chefe dos eunucos, que o permitiu. Eu acredito que você vai ter favor com os juízes, favor com os governadores, favor com o seu chefe, favor com empreendedores, favor com o seu pastor, com o seu líder. Ele tem um poder extraordinário de abençoar você, de liberar palavras de destino sobre sua vida. E eu realmente acredito que o favor de Deus, a provisão e a proteção estão sendo liberadas para essa nova estação, para esse segundo tempo de 2020, para 2020. Então, pensemos em Neemias e em Esdras como um modelo, como diz o pastor Felipe, de reconstrução. É a mesma palavra alinhada com a palavra do pastor Renato, que falou sobre a glória da nova casa. Eles foram lá construir a outra casa. E essa glória foi maior do que a da primeira, né? A verdade é que, existe toda uma teologia em cima disso, eu não vou debater, aponta tudo mesmo para a questão de Jesus como a igreja, como a casa de Deus, de onde fluem rios de água viva, mas o modelo Esdras e Neemias tem que ser estudado e pensado para esse tempo, esse segundo semestre. Eu acho que muitas mensagens vão surgir a partir disso aí. Agora, Pastor bispo, uma das grandes máximas do favor é que o favor sempre lhe dará mais do que você espera. Uau. Isso é importante, porque o filho pródigo chega e quer ser um servo, o pai lhe coloca um anel no dedo. A mulher cirofenícia quer se conformar com as migalhas, mas o Senhor lhe tem um banquete. E eu quero encerrar com uma chave extraordinária. O versículo 8 do capítulo 2 de Neemias, quando ele fala que leva cartas a Asaf, guarda da floresta e tal, o finalzinho do versículo fala assim: visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei estendeu e atendeu os meus pedidos. Eu creio nessa bondosa mão de Deus sobre o Brasil, sobre a igreja, sobre as famílias da nossa nação. E eu acredito que por causa dessa bondosa mão de Deus, o favor vai vir de uma maneira extraordinária, sobrenatural, e viveremos dias gloriosos, memoráveis. Esse ano de 2020 vai ser lembrado como um ano fundamental, primordial, o ano que virou a chave da nação. É a expectativa que eu tenho, é aquilo que eu acredito, e eu creio que Deus nunca falhou, né? Não vai ser dessa vez. Que chave, Felipe. Obrigado. Um ano apostólico de Neemias, um ano de sacerdócio, de intercessão com Esdras. Muito obrigado, chaves Amém, poderosas. mestre. Estamos aqui profetizando sobre esse segundo
segundo tempo, né? Já estamos aqui no dia 2. Eu esperei aí essa semana e agora o primeiro dia para chegar até a noite, porque a gente estava no vestiário, a gente estava se arrumando, se recuperando para a gente entrar no jogo e a gente vai virar esse jogo, Isso aí. eu tenho certeza. Isso aí. Obrigado, pastor Felipe Ottoni. Um abraço, mestre. Linda Deus palavra. abençoe a todos. Hello! How are you? Cadê você, garota? Tô aqui! Tudo bem? Tudo E ótimo. aí? O que você está vendo? O que você está vendo Uau, para uau! esse 2020 segundo tempo? Então, tempo de oportunidade, né? A impressão que a gente está tendo dos céus é que a gente foi para um campo de treinamento. Nós fomos treinados para esse tempo. A gente foi preparado. Não, já lá na temporada anterior, a gente foi preparado para esse tempo, quando no 2019 o senhor falou muito de alinhamento. Então, o que eu vi foi uma igreja, né? Eu vi uma igreja, nós alinhados. E a gente com uma visão muito clara do que estava acontecendo. E a gente soube, eu escutando aí meus irmãos falando com o senhor, a gente soube escolher as guerras, ou seja, a gente não engoliu a guerra que estava sendo apresentada para nós. A gente sabe da crise, do que a suposta pandemia trouxe, mas a gente conseguiu enxergar o que de fato estava acontecendo. A gente conseguiu ler os céus e conseguimos ler a terra. Então, bispo, eu acredito que a gente está muito mais preparado para aquilo que está chegando, para aquilo que o futuro está trazendo. É um tempo de oportunidade. Eu acredito que os céus está passando em revista ao seu povo e nós estamos posicionados, preparados. Que lindo. Que linda palavra. Estamos mais preparados. Todo esse tempo preparou a gente. Eu confesso a você que eu sempre tive uma visão positiva. Eu fiz aqui a descrição dos meses de março, abril. Nós sempre profetizando, né? Sempre lançando Sim. palavras de destino para o futuro, fazendo abrir o mar, criando outros pontos no meio dessa escuridão. Eu declaro a você que nós éramos assim como João Batista, uma voz que clama no deserto. A gente estava profetizando no deserto. E você agora trouxe uma chave poderosa. Deus estava nos preparando nesse período, porque a gente foi trilhado, né? Todo mundo passou aí pelo vale da sombra, da morte. Muita gente viveu aí extremos, né? E muita insegurança com relação ao futuro, a perspectiva de um futuro que nem existia. E ainda vou te dizer uma coisa, Jéssica, por uma palavra que Deus me deu hoje. Sem Deus, essa conta não fecha. Sim, não fecharia, bispo. Olha, não e não fecha fecharia ainda, porque o que a gente vê no cenário político, ele é cruel, né? Sim. Só que Era para a gente tem alguém do nosso lado, como um poderoso guerreiro. O salmista diz: Deus está entre aqueles que me ajudam. Uau. A gente vai chegar na terra prometida com 7 nações mais poderosas. Yes! E nós vamos recebemos... entrar na terra, assim, naturalmente, normalmente, matematicamente, a gente está na perda. Mas Deus é a grande variável dessa equação que vai nos levar a conquistar aquilo para o qual fomos conquistados. A terra é nossa. E nós vamos comer esses gigantes como se come o pão. Se prepara. Exatamente. Nós estamos chegando. Foi-se deles a sua segurança, foi-se deles o seu amparo. Nós vamos para cima. Estamos sendo treinados, equipados. Deus está passando em revista as tropas de guerra. Vamos para cima. Soldado, me ajuda aí. Me ajuda aí. Yes. Bispo, nós recebemos graça para lutar. Nós recebemos graça para lutar essa guerra. Nós recebemos a armadura que nos garantiu a vitória. A bandeira, a Jeová Nissi, a bandeira do Senhor nos cobriu durante todo esse tempo e vai nos cobrir. Jeová Sabaó, o Deus que é o Deus da guerra, ele guerreou por nós. E nós sabemos que Deus lidou com inimigos maiores, inimigos muito mais ocultos e muito mais dissimulados e sutis que a gente poderia imaginar.
Eu acredito que está acontecendo uma faxina, sabe? Uma faxina na terra e nas regiões inferiores, porque os demônios estão tudo aparecendo. Por quê? Porque eles foram denunciados. Eu acredito que todo o esquema que já estava aí, né, há décadas, corroendo as estruturas, eles foram denunciados. Então é isso. Não sei qual dos meus irmãos falaram de favor, mas eu quero assim endossar o favor e a graça. E a glória, eu acho que Deus criou um ambiente propício para que a glória dele, um lugar propício para que a glória dele viesse sobre nós. Então, bispo, para esse próximo semestre, para essa próxima temporada, eu vejo uma temporada gloriosa. E onde existe glória, existe riqueza. Então, eu acredito plenamente numa restituição. Então, aqueles que perderam coisas, eu acredito que essa perda vai ter uma alta restituição. Eu acredito numa grande colheita, porque foi um semestre de muito sacrifício. Então, onde tem sacrifício, vai ter colheita. A gente não deixou de semear, né, bispo? Onde tem sacrifício, tem fogo, né? A gente não deixou de se sacrificar, né? Esse tempo foi um tempo, inclusive, que a gente acordou para outras coisas. Sim, acordamos. A nossa visão se ampliou e a gente está vivendo aí uma verdadeira faxina, como você disse. Ele vai limpar a sua eira, ele traz consigo a sua vassoura, ele vai fazer uma limpeza. E eu estava falando com quem hoje? Eu estava falando com um apóstolo aqui da cidade, que o inimigo é descrito lá em Daniel como alguém que prevalece contra os santos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Até que se estabelece os tronos. E eu falei, toda batalha é vencida primeiro nas regiões celestiais. A gente ficou aí, muita gente agindo na carne, tá? Muita gente operou na carne. Sendo que a nossa ação tem que ser primariamente dentro de uma esfera de entender os julgamentos de Deus através dos tronos. Os tronos vieram e julgaram o inimigo. Então a gente precisa realmente entender que tudo é uma questão de um tribunal divino que sentencia e estabelece um novo paradigma, uma nova ordem, um novo princípio, uma nova estação, uma nova temporada. A Bíblia fala que somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. E eu estou pedindo que os tronos dos céus se estabeleçam sobre a terra e faça esse juízo, essa limpeza, essa faxina que você falou. E Deus está preparando, através de toda essa luta e batalha que nós enfrentamos nesse primeiro tempo, para a gente jogar esse segundo tempo com o coração certo, sabendo que é nele, é por ele, é para ele, é por meio dele todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Eu vi algumas pessoas aqui. Eu vi algumas pessoas aqui, viu o Judá Bertelli, que está por aqui, eu acho, não sei se está ainda. Vi aqui o Luiz Hermínio. Sejam bem-vindos, amigos. Espero em breve vê-los de maneira pessoal e próxima. Jéssica, o que você tem mais para dizer para nós? Achei incrível isso que o senhor falou, né? Jogar com o coração certo, o motivo certo para a gente estar nessa batalha. A gente guerreia em nome do Senhor, né? Em nome do Senhor. E, bispo, eu me lembrei do profeta Elias, naquele tempo que ele mesmo liberou uma palavra que não haveria chuva e durante 3 anos não choveu. E depois nós sabemos que ele mesmo sofreu a consequência da palavra, mas tinha um desígnio de Deus ali. E lá na frente ele vai lá para Sarepta e por conta de um ato de obediência, de um ato profético daquela viúva, o tempo também, a escassez se secou. Então eu acredito que nesse tempo, todas aquelas pessoas que não deixaram com que a mentalidade da falta, do desemprego, da escassez, não deixou mudar quem eles são, não deixou estrangular a generosidade, não deixou estrangular a bondade, porque eu acredito que a mentalidade da pobreza, da falta, esse medo que imperou sobre o Brasil e que é uma mentira, eu acredito que o Brasil vai sair muito mais forte, que o gigante não caiu e que existe muito mais riqueza do que a gente possa imaginar. Os recursos não são finitos, eles são infinitos, porque nós sabemos que nós estamos conectados a uma fonte. Eu acredito que as pessoas que venceram, que superaram essa ameaça da falta e da escassez, elas vão entrar em uma abundância. Então eu vejo assim, estou lendo esse tempo como um tempo de oportunidade, onde muitos soldados rasos vão se tornar capitães,
que muitas pessoas que não achavam que não eram, que não tinham, que estavam talvez ali contentes, conformadas, não contentes, conformadas com o que elas tinham ali, deixa eu comer isso aqui e morrer amanhã. Você não vai morrer, você vai viver, e tudo isso que você passou agora foi um combustível para você ir para o seu destino. Existe uma terra prometida, existe mais, o Brasil é nosso e essa é a terra que nós vamos prosperar. E nós estamos prosperando. Avanço. Nós avançamos, bispo. O dia já amanheceu. Nós crescemos por dentro. Nós somos o maior ativo desse país. Então, se nós crescemos, o Brasil vai crescer. O povo cresceu. Eu tenho um sentimento, assim, dentro de mim, de aprovação para todos, para o país, para nossa geração. Você falou aí dos soldados que vão ser promovidos. Eu sinto realmente que Deus está dando novas insígnias, Yes. uma nova autoridade, como um novo nível de autoridade para confrontar em uma nova esfera os poderes. Eu sinto isso, eu até sonhei com isso. E é tempo de revelar os nossos depósitos, né? O que ficou depositado e que está guardado. Jéssica, muito obrigado. Que lindo ouvir você. Estamos muito abençoados. É tempo de ler o céu e a terra, um tempo de treinamento, um tempo de preparação. Deus está limpando a sua ira. Nosso alimento são os gigantes. Os gigantes é a nossa comida. Nós vamos comê-los como se come o pão, e um tempo de promoção, de novas insígnias, de nova autoridade. Um tempo para revelar os depósitos. Obrigado, amém, Jéssica. Amém. Beijo no coração, bispo. Vamos para cima. Beijo. Obrigado, que linda palavra. Beijo. Eu só tenho mais uma pessoa. Vamos ver se ele aparece aqui. Senão a gente volta amanhã. Amanhã nós temos aí mais uma live. Nesse mesmo horário, 23 horas, nós vamos continuar. Nós temos ainda outros pastores, evangelistas, mestres, profetas, que vão ministrar a nós amanhã. Agora eu fico com o último da noite, que é o pastor Murilo Prata. E aí, bispo, boa noite. Que bom estar aqui com o senhor, privilégio. Que bom estar com você, que maravilha. Essa live já está dando aí 1h20. Está parecendo as minhas, bispo. Madrugada dentro, essa foi uma grande ideia. Interessante que em tempo de morte tem muitos motivos para a gente celebrar. Em tempo de luta, em tempo de guerra, tem muitos motivos para a gente celebrar. O Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Temos tantos motivos para agradecer. E eu fico vendo as pessoas falando da calamidade a todo tempo, mas nós estamos sendo provocados por Deus e por tudo isso que está acontecendo a vivermos por fé e não por aquilo que estamos vendo. E o texto, bispo, que Deus botou no meu coração, que eu vibrei, que eu pulei sozinho, era Jeremias 1, no verso 11. Eu adoro essa questão de visão, é tudo questão de como você vê a coisa, a perspectiva. Nós estamos sendo desafiados a lembrar que o Senhor é bom, que o Senhor é o bom pastor e que nada nos faltará. Aí vem Jeremias, o chamado profeta chorão, estava sempre se derramando, quebrantado, e ele diz, veio ainda a palavra do Senhor dizendo, o que vês tu, Jeremias? E então eu respondi, eu vejo uma vara de amendoeira, viste bem, porque eu tenho tenho velado sobre a minha palavra que eu tenho liberado sobre você. Eu não sou homem para que minta, eu não vou mentir. Aquilo que eu prometi, eu sou fiel para cumprir, Jeremias. Aquilo que você vê, assim como está na sua alma, assim o é. Nós estamos sendo desafiados a vermos de uma outra forma na perspectiva da fé, enquanto todas as coisas conspiram contra o céu. É a nosso favor. Eu não sei mais o que as pessoas precisam. O céu é a seu favor. Como eu amo dizer, aquela sua última pregação. Foi cancelado o fim do mundo. A festa não foi cancelada.
Que lindo isso, Murilo. Olha, as pessoas que não ouviram a mensagem têm que entender que o mundo não vai acabar, a gente vai sofrer um upgrade, novos céus, nova terra, e a palavra não é neon, a palavra significa a mesma, transformada, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Eu estava lendo um livro que eu citei aqui com o Paulo, Murilo, que é o novo do M.T. Wright, onde ele fala sobre os 3 gemidos. O gemido da criação, a terra geme, o gemido do homem, nós também gememos, e o gemido do Espírito Santo, porque ele geme de maneira com gemidos inexprimíveis. Então, Deus também gemeu nessa pandemia. Ele não estava simplesmente distante, como com aquele olhar estoico de que tudo é fatal e não pode ser mudado. A ideia é do Jesus que chora no túmulo do Lázaro antes de ressuscitar, sabendo que vai ressuscitar. Que isso? Ai, meu Deus sabe tudo que ele vai fazer, né, no futuro agora. E que chave nós estamos terminando agora, Murilo? Olha, que chave é essa? Deus sabe tudo que ele vai fazer. Ele sabe que ele vai ressuscitar esse mundo, ele sabe que ele vai ressuscitar essa economia, ele sabe que ele vai levantar esse Brasil, ele sabe que ele vai abençoar você que ficou conosco até o final, mas ele gemeu e ele chora, né, no túmulo do amigo Lázaro, sabendo que vai tirar Lázaro do Seol, da sepultura. Que lindo. Porque Deus é assim, ele é como... Ele nos criou assim, e ele participa, ele nos chama de amigos. Deus é assim, envolvido conosco, ele se importa, Murilo, Deus se importa, e eu ele amo sofre isso. Ainda hoje, e o Espírito Santo tem gemidos inexprimíveis. Que fantástico, que princípio extraordinário. Que coisa Você falou aqui maravilhosa. sobre gratidão. Que bom terminar com essa mensagem aqui. Você falou sobre agradecer o que a gente viveu. A gente viveu aí esses 6 meses, difíceis meses, verdade. Mas a gente quer hoje terminar com uma oração de agradecimento. Entrai na presença do Senhor com culto de ações de graças. É o que eu vim fazer aqui nessa madrugada, bispo. Eu queria lembrar as pessoas que há um tempo de Davi, mas há um tempo de Salomão. Há um tempo de lutar, há um tempo de batalhar, há um tempo de sair para a briga. E as armas que eu te dei não são armas carnais, são armas espirituais. Até porque tudo isso que está acontecendo é espiritual. Mas veio o tempo de Salomão. E o tempo de Salomão, shalom, nada faltando, nada quebrado. Eu estou na ansiedade, na expectativa dessa virada. Porque para mim esse recomeço, essa nova história... Tudo está melhor por vir. Eu não tenho dúvida que Deus preparou e deixou o melhor da festa para o final. E eu quero celebrar a Deus porque até aqui o Senhor nos ajudou. E aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Ele não vai fazer como tem o ditado popular: nadou e morreu na praia. Não, você vai chegar até lá. Assim foi na vida de Paulo. Lá no capítulo 27, ele entra naquele barco para chegar no destino dele. Mas ele estava sobre uma palavra. Eu quero você pregando para os reis. Perceba que Deus está nos capacitando, nos dando uma unção fresca para pregar para o país, para o mundo inteiro. E assim eu vou chegar, porque eu estou sobre a palavra e não num barco. Eu estou sobre a palavra de Deus. E quando eu chego, depois de uma tempestade, tudo virou, mas ninguém que estava no meu barco foi tocado. E eu chego na praia, a primeira madeira que eu toco, levo uma picada de cobra. Mas quem passou por tempestade, basta sacudir a mão que a cobra não vai lhe fazer mal algum. Eu creio muito nisso, nós temos sido guardados. E vem um avivamento na ilha. A ilha toda é ganha para Jesus. As tragédias se transformam. Aquilo que foi contra se torna por. Deus é o Senhor das variáveis e vai responder em proporção, na mesma perspectiva, no mesmo nível do ataque. O ataque que todos nós sofremos terá uma resposta. Ei, amigo, Deus dará uma resposta. A tudo isso que a gente viveu e está vivendo, Deus dará uma resposta.
a cada situação que esse país está enfrentando, que as nações do mundo estão enfrentando, Deus dará uma resposta. Ele não é estoico, ele não é epicureu, ele não é tão pouco platônico, é o discurso lá do N.T. Wright. Ele é o Senhor dos senhores e está guiando a história, e ele tem um corpo. E a pergunta não é por quê, é o quê? O que nós vamos fazer? E você deixou uma chave para nós hoje poderosa. Nós vamos agradecer. E alguém escreveu ali, Murilo, nós vamos agradecer pela vitória. É lógico. Ainda que não tenhamos visto ela completamente, inteiramente. Mas eu ouvi. Agradecer por ela. Ela já eu ouvi. Tetelestai, está consumado, não tem como mudar. Nós vamos agradecer pela cura, pelo fim da pandemia. Vamos agradecer pela retomada da economia. Vamos agradecer por uma democracia sólida, por um país poderoso, com instituições solidificadas. Vamos agradecer por um povo saudável, por uma igreja avivada, uma igreja consciente, uma igreja viva, uma igreja poderosa, uma igreja que marcha contra os portões do inferno e saqueia o inferno e enche o reino de Deus. Aquela igreja que o mais valente toma todos os bens do menos valente, porque ele tem uma armadura superior. E eu tenho certeza de que isso já é um fato, já aconteceu e pode simplesmente se manifestar se nós formos capazes de, nesse início do mês, começar tudo dizendo: nós te damos graças, nós te agradecemos, nós te louvamos antecipadamente por tudo aquilo que vai se manifestar nesse segundo semestre. Nós já estamos agradecidos. Amém. Senhor, muito obrigado. Amém, amém. Obrigado por esse primeiro dia que já passou, que foi para nós, para mim especialmente, um vestiário. E agora estamos no jogo de volta, a fim de retomar, de juntar os pedaços de tudo que se quebrou e de fazer uma linda, bela pintura, escultura, uma linda e bela realização, uma obra extraordinária, uma bênção exponencial. Eu creio nisso. Exponencial. Algo maior do que jamais foi visto ou feito na história. Algo tão lindo que ainda não foi ouvido. Tamanha sinfonia, tamanho som, beleza, tanta estética, tanta força, tons, sobretons, design. Coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem penetrou no coração humano, mas o que o Senhor preparou para nós em 2020. As boas obras de antemão preparadas para que andássemos nelas em 2020. E 2020 será melhor do que antes. Será o novo de Deus. O novo de Deus. E será, Senhor, uma glória superior à glória já vista ou provada em toda a história. Um vinho novo que o povo vai beber e vai se alegrar como os bezerros saltantes da estrebaria. Um tempo de restituição do dobro para aqueles que na fortaleza estão. Um tempo apostólico de Neemias. Um tempo profético e intercessório de Esdras. Um tempo onde José vai ao palácio, numa audiência com o rei, porque obteve favor diante de Deus, favor diante dos homens. Um tempo em que Daniel vem decifrar enigmas. Um tempo onde a cruz, a sexta-feira passou e o domingo da ressurreição amanheceu. Um tempo de criatividade sem limites, um tempo de liberação profética, um tempo de igreja consciente e apostólica, um tempo de irmandade, de fraternidade, de amor, de comunhão, de unidade, onde o Senhor, com os irmãos juntos, em união, ordena a sua bênção. Que possamos dar as mãos e nos abraçar, e nos beijar, e nos encontrar na fraternidade dos santos, a Assembleia dos Escolhidos, para esse tempo novo
que o Senhor anuncia a todos aqueles que creem. Obrigado. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, bispo. Maravilha. Obrigado, Feliz demais de Murilo estar com o Prata, senhor. pela sua Obrigado. participação, querido. Obrigado você que ficou aí essa 1h32. Que tempo fantástico. Eu volto amanhã, às 23 horas, na sequência desse novo tema. E eu vou perseverar aqui na internet. Me aguarde. Eu agora sou digital também. Exo Church. Obrigado, Murilo Prata. Obrigado a Tamo todos junto. que ficaram conosco. Uma ótima noite, uma ótima madrugada, noite, um ótimo dia. Um feliz 2020 segundo tempo. Vai para cima, vai para o jogo. Nós vamos ganhar de goleada. Esse Amém, eu segundo creio. tempo promete. Deus tem promessas Glória a para Deus. nós. E nós estamos Amém. assumindo. Não dá nem vontade de terminar isso. Obrigado, Murilo. Que show. Obrigado, bispo.